eles disseram para Jesus que Moisés, na lei dele, as mulheres era para ser apedrejada. Perguntaram para ver o que Jesus dizia, tentando Jesus para ver se Jesus ia condenar a mulher. Mas Jesus, ele estava inclinando-se e escrevia na terra, mas ele estava dentro do templo. Certamente o chão, o templo era de terra, o chão, porque Jesus estava ali escrevendo com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse para eles: aquele que entre vós, que entre vocês, todas as pessoas que estavam ali, estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a primeira pedra. E ele voltou e, tornando a se inclinar, ele continuou a escrever no chão. Jesus continua novamente escrevendo no chão, mas ouvindo eles. E esta resposta, ela acusou a própria consciência deles, porque Jesus fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ali não teve nenhum que não tivesse pecado, porque todos eles saíram dali e ninguém atirou a pedra na mulher, porque eles perceberam que eles tinham pecado, a própria consciência acusou eles, os escribas, os fariseus. Mas Jesus, ele estava novamente escrevendo no chão, mas ouvindo eles. Esta resposta e acusados pela sua própria consciência foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Um por um foi saindo e só ficou ali a mulher e Jesus, porque todos eles tinham pecado, então saíram todos dali. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus pergunta para a mulher se ninguém condenou ela. Ninguém condenou, porque todos tinham pecado. A mulher respondeu: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Jesus falou para a mulher que ele também não condenava ela, mas era para que ela fosse embora dali e não pecasse mais, que ela não mais voltasse no mesmo erro, que ela fosse embora dali e passasse a seguir a Jesus e fazer o que é certo e cumprir os mandamentos de Deus, para que ninguém mais a acusasse. Mas ninguém teve a coragem de atirar a pedra nela, porque todos ali se acharam com pecado, porque a própria consciência deles acusou. E hoje também a própria consciência das pessoas acusa elas. A própria consciência das pessoas que acusa, porque não há na terra nenhuma pessoa que não tenha nenhum pecado, ainda que seja mais justo que seja, todas as pessoas, se olhar bem, um pecado, às vezes a pessoa vai ter, mas não é como os que estão perdidos no mundo do pecado, porque é diferente, porque o único que passou na terra aqui, que não teve nenhum pecado, esse foi Jesus Cristo. Ele é santo. Ele passou na terra e não se contaminou. Ele não se sujou com o mundo de pecado. Jesus não, ele não se contaminou. Mas as pessoas que hoje estão na terra, todos tentam acertar mais do que errar. Mas não quer dizer que não tenha pecado, porque tem a palavra que fala
que nós somos salvos pela graça e não pelo pecado. Se fosse pelo pecado, não teria nenhum que seria salvo, mas é pela graça, mas não também fazendo pecado que vá contra Deus, que vá contra os mandamentos e a palavra da Bíblia Sagrada. Os pecados que muitas das pessoas que são justas fazem é porque muitas vezes as pessoas falam alguma palavra que não deve ser falado, mas sabendo que Jesus perdoa, que não são pecados graves, como pessoas que estão perdidas no mundo do pecado, fica mais difícil, porque Jesus perdoa, mas tem que ter o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento. Mas as pessoas que são justas, por mais justas que se achem, não podem ter o preconceito contra as outras pessoas e nem atirar a pedra, porque quem vai julgar e julgar as pessoas é Deus e é Jesus Cristo. É Ele que vai fazer o verdadeiro julgamento e é Ele que julga as pessoas na terra. O julgamento verdadeiro vem de Jesus Cristo, como veio aqui para essa mulher, vem para todos os povos na terra o verdadeiro julgamento, que é o julgamento de Jesus Cristo, que vem para todos na terra. A mulher, ela falou para Jesus que ninguém mais tinha acusado ela e ali já não tinha mais ninguém. Todos foram embora. E Jesus falou, eu também tampouco te condeno, vá e não peques mais. Jesus não condena quem está perdido no mundo do pecado, desde que as pessoas se acheguem a Ele, e Ele fala, vá e não peque mais, se arrependa dos seus pecados e pare de ficar pecando, saia do mundo do pecado, se arrependa, não peque mais, siga os mandamentos do meu Pai, assim você não será mais acusada, se arrependa dos seus pecados e siga o caminho certo, o caminho que te leva lá para o céu, que te leva para a terra prometida por Deus. É esse o caminho que vocês devem seguir. É assim que Jesus fala para as pessoas. Ele não condena porque Jesus ele veio para quebrar preconceito. Jesus quebra preconceito, tudo que as pessoas achavam naquele tempo que não podiam fazer, Jesus fazia. Jesus derrubava preconceito por terra. Tudo que os religiosos daquela época, eles achavam que não podia fazer, Jesus vinha e derrubava preconceito. E até hoje, Jesus está lá no céu, vendo tudo que acontece na terra, e até hoje ele derruba preconceito. Jesus, ele foi o único que passou na terra e não se contaminou, porque ele foi santo e ele é santo. Jesus é santo dos santos, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, que não se contaminou com o mundo do pecado quando passou por essa terra. Ele não se contaminou com o mundo do pecado. Ele foi o Cordeiro vivo de Deus, que morreu na cruz do Calvário, sem ter feito nada, sem nenhuma mancha. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, e ele morreu para que hoje todas as pessoas na terra tenham o direito da salvação da alma. Jesus, ele morreu lá e hoje as pessoas têm o direito, mas a escolha das pessoas, as pessoas têm o direito da salvação da alma, mas para isso elas têm que dar um passo para Deus, elas têm que aceitar a salvação e querer a salvação. Jesus não obriga ninguém a nada, só que ele chama as pessoas para que se arrependa dos pecados na terra, porque é tempo de arrependimento dos pecados na terra. Ele é o Salvador da humanidade, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é Deus de todos os tempos em toda a terra. Ele é o mesmo que lá no passado fez curas e maravilhas. Ele é o mesmo que expulsou legiões do demônio.
Ele é o mesmo que derrubou preconceito por terra. Ele é o mesmo que ensinou o verdadeiro amor de Deus para as pessoas. Ele é o mesmo, Jesus. Ele é o mesmo do passado, ele é no presente e ele é no futuro. Porque Jesus, ele é Deus de todos os tempos, em todas as terras. Ele é o Salvador da humanidade e em breve ele vai ser o juiz que vai julgar todos os povos de todas as nações das terras. Quem vai julgar é Jesus Cristo, o Filho de Deus, fazendo a separação, levando para ele os bons que cumpriram os mandamentos do Pai dele, vão entrar na terra prometida por Deus, e as pessoas que foram má, que fizeram só maldade e não se arrependeram dos pecados, essas pessoas não entrarão no reino do céu, essas pessoas vão para o inferno. Assim como o céu é real, o inferno também é real. É real o céu, Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos, querubim, e é real o inferno também. É real Satanás, seus demônios, o diabo, a antiga serpente. É real o inferno de fogo para quem não se arrepender dos pecados na terra. É real. As pessoas não entrarão no céu se não se arrepender dos pecados e não cumprir os mandamentos de Deus. Glórias a Deus. Essa foi uma palavra que vem direto do alto pelo Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus.